Olá a todos, todos os amigos e amigas do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o professor Leandro Garcia, sou professor da Faculdade de Letras da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Dou aula de Teoria Literária na Faculdade de Letras da UFMG. E é um prazer muito grande estar aqui nesse vídeo, né, ainda aqui de forma virtual, mas eu acho que toda forma que a gente tem de, como poderia dizer, colaborar com o Museu Mariano Procópio, eu sempre fico entusiasmado, porque eu acho, sem dúvida nenhuma, que é uma das instituições mais importantes que nós temos no Brasil, sem exagero, no Brasil, para a pesquisa de arquivo, para a pesquisa sobre o século XIX, sobre cultura e vida, costumes no século XIX, mas também no século XX, porque, na maioria das vezes, o Mariano Procópio ele é muito lembrado por seu acervo, pela reserva técnica, que é riquíssima, pelo arquivo de documentos ligados ao século XIX. É verdade. Mas nós também temos vários fundos arquivísticos que trabalham com o pensamento e a memória do século XX, de alguns intelectuais do século XX. E nessa série, né, de vídeos, né, sobre pesquisas feitas no Mariano Procópio, eu estou me propondo a falar um pouco, a partilhar um pouco da minha experiência como pesquisador, que eu já estive algumas vezes no museu, e estou para retornar, inclusive, preciso retornar até várias outras vezes, mas dizer assim como é que foi a minha relação com a minha pesquisa no arquivo do Museu Mariano Procópio. É bem interessante que eu fui para pesquisar um assunto e voltei interessado em outro, inclusive. A gente tem que ver o seguinte, a pesquisa em arquivo, antes de eu falar o que eu fui fazer no Mariano Procópio, a pesquisa em arquivo ela é uma pesquisa totalmente transdisciplinar, ou seja, o arquivo ele é uma área de conhecimento, é uma área de saber no qual transitam, né, várias áreas, vários assuntos, várias temáticas. Lá nós temos a própria arquivologia, né, a ciência dos arquivos, a própria arquivologia, mas também tem muita coisa sobre biblioteconomia, tem muita coisa sobre história, sobre literatura, na maioria das vezes, epistolografia, que é a área da ciência literária que trabalha com cartas e correspondências. Então, a pesquisa em arquivo é uma pesquisa atravessada por saberes. Eu costumo dizer isso. O arquivo ele é um organismo, vamos dizer assim, documental e atravessado por saberes, os mais diferentes saberes. Eu acho que poucas realidades têm tanta transdisciplinariedade como um arquivo. E volto a dizer, um erro muito grande, um absurdo muito grande, aquele velho preconceito que fala que arquivo é lugar de coisa velha. Mentira. As materialidades documentais podem ser velhas, né? O documento pode ser antigo. Agora, o conhecimento que é produzido no arquivo é algo novo. Então, nós temos uma materialidade antiga, né? Uma documentação muitas vezes antiga, no caso do Mariano Procópio, muita coisa é do século XIX. Então, há uma documentação, há uma materialidade antiga, porém, o conhecimento que é produzido, o saber que é produzido é novo. Então, eu costumo dizer que a pesquisa em arquivo ela ajuda, inclusive, a reconsiderar, repensar, reconstruir a noção de cânone. Tanto cânone histórico, quanto cânone literário, quanto cânone historiográfico. Por quê? Porque o arquivo sempre possibilita o encontro de algo novo, a presença de uma documentação, né, que produz um conhecimento, um saber novo. Às vezes a gente descobre algo dos arquivos que a gente põe em xeque, né, uma historiografia, um dado historiográfico de décadas. E isso é muito comum, é muito interessante e, acima de tudo, é muito necessário. A ciência ela vive, dentre tantas coisas, da renovação dos saberes, inclusive da renovação dos cânones. Então, eu acho que a pesquisa arquivística ela tem essa missão, ela tem essa função, e o Mariano Procópio tem um papel fundamental neste sentido. Bem, a última vez que eu estive no arquivo do MAPRO foi justamente por conta de um livro meu que está para ser lançado ainda este ano, que é a correspondência do poeta juiz forano Murilo Mendes com o crítico literário Alceu Moroso Lima. Alceu Moroso Lima, conhecido pelo pseudônimo Tristão de Ataíde. Ora, esse meu futuro livro é a correspondência de Alceu com Murilo Mendes.
mas nós sabemos que Murilo Mendes, nascido e criado em Juiz de Fora, poeta, né, natural de Juiz de Fora, teve muitos amigos em Juiz de Fora, obviamente, ele foi nascido e criado nessa cidade, e um dos seus tantos amigos de infância e juventude foi o intelectual católico Henrique José Ardrives. Henrique José Ardrives foi assim um dos intelectuais mais importantes do Brasil, na minha opinião, desvalorizado, desconhecido e esquecido nos dias de hoje. Um homem importantíssimo para a educação juiz-forana, um homem que foi assim fundamental para se pensar a educação em Juiz de Fora, não só a educação em nível básico, mas também a educação em nível superior. Ele está profundamente ligado, por exemplo, à Faculdade de Filosofia, que hoje está na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, a formação, o primeiro núcleo dessa Faculdade de Filosofia, o Ardrives, teve, né, um papel fundamental. E o Ardrives foi o fundador, na década de 30, do Centro Dom Vital de Juiz de Fora. O Centro Dom Vital era um centro, um núcleo de intelectuais católicos ligados à Arquidiocese de Juiz de Fora, que estava conectado ao Centro Dom Vital do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a matriz do Centro Dom Vital era na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E teve várias filiais espalhadas Brasil afora. A filial que mais floresceu e que melhor trabalhou, que melhor existiu, na minha opinião, foi a filial de Juiz de Fora, fundada pelo Henrique José Ardrives, em 1934, né, na Arquidiocese de Juiz de Fora. E o Ardrives, muito amigo do próprio Alceu Moroso Lima e amigo também do Murilo Mendes, eu, no meu intuito de pesquisador, no meu faro de pesquisador, já que eu estou, né, estava no caso, estava organizando a correspondência do Murilo Mendes com o Alceu, eu pensei, ora, por que não dar uma olhada, por que não fazer uma visita ao Mariano Procópio? Por quê? Porque o arquivo do Henrique José Ardrives está no Mariano Procópio. E, de fato, eu estive lá uns 2 dias e tomei assim, uma bela de uma surpresa quando realmente eu encontrei cartas do Murilo Mendes, trocadas entre o Murilo Mendes e o Ardrives. Então, a pesquisa era Murilo e Alceu. Mas no arquivo do Ardrives, eu encontrei cartas do Murilo para o Henrique José Ardrives. Ora, pedi autorização ao museu, fiz a transcrição dessas cartas e elas vão sair nos anexos dessa minha futura correspondência entre Murilo e Alceu. Então, essas são poucas, não são muitas, são 3 cartas entre o Murilo Mendes e o Ardrives, que estão todas no Mariano Procópio, né? Elas vão sair na parte dos anexos do meu futuro livro. Então isso assim é importantíssimo. Por quê? Porque são cartas todas inéditas. Essas cartas do Murilo com o Ardrives são todas inéditas. Inclusive tem uma carta do Ardrives para o Murilo espetacular. E o Ardrives ele tinha o belo costume de fazer cópia de tudo. Como não existia xerox, né, há décadas e décadas atrás, estamos falando dos anos 30, 40, por aí, ainda não existia esse conceito de cópia xerox, né? Então, como é que eram feitas as cópias? As cópias eram feitas com carbono. Então, o escritor, ele escrevia, ele pegava uma folha de papel ofício, colocava o carbono, também em muitos lugares chamado de carbex, né? Uma outra folha e colocava tudo na máquina datilográfica e batia a máquina. Nisso que batia a máquina, obviamente, batia a primeira folha, que era o original, vamos chamar assim, e atrás nós tínhamos a cópia feita em carbono, né? E o Ardrives, então, ele tinha esse belo costume de fazer toda a carta que ele mandava, ele costumava mandar datilografada e datilografava sempre com carbono para fazer uma outra cópia, e ele guardava uma cópia de tudo que ele mandava. Então, todas as cartas que ele mandava, ele tinha uma cópia guardada com ele, era extremamente organizado. E justamente no Mariano Procópio, no arquivo, eu encontrei não só as cartas que ele recebeu do Murilo Mendes, como as cópias que ele fez das que ele, Ardrives, mandou para o Murilo Mendes. Conclusão, eu pude encaixar, né, as duas dimensões dessa correspondência, que nós chamamos de correspondência ativa e passiva, a ativa que ele mandou, a passiva que ele recebeu, né, e consegui então fazer uma correspondência recíproca entre o Ardrives e o Murilo Mendes. Repito, são pouquíssimas cartas, mas são cartas extremamente importantes. Primeiro que são inéditas. Só o fato de serem inéditas, isso já demonstra, digamos assim, um imenso valor documental, né, vamos dizer assim. Segundo, pelo conteúdo. Primeiro, que eram muito amigos. Então, nós temos claramente aí a questão da amizade, a forte amizade que tem entre eles, e também o conteúdo, ou seja, o Ardrives
meio que orientando a formação intelectual do Murilo Mendes, dando nomes de pessoas intelectuais para o Murilo Mendes se aproximar, vamos dizer assim. Então tem até um tom professoral nessas cartas do Henrique José Argrives para o Murilo Mendes. E as do Murilo para ele é muito interessante que o Murilo pede indicação de leitura. Ou seja, o Argrives é o professor, é o mestre, vamos dizer assim, vai orientando a formação intelectual do Murilo, e o Murilo, nas suas cartas, pede indicação bibliográfica ao Argrives. Pelo que nós sabemos, o Argrives era realmente um intelectual daqueles mais amplos possíveis, né? Aquele intelectual de antigamente, que hoje em dia está muito em falta essa figura, né? Mas aquele intelectual que sabia de tudo um pouco, tinha uma formação muito vasta, muito vasta. O Argrives entendia muito de filosofia, de literatura, mas também de matemática, física. Ele chegou a dar aula de matemática, de química, inclusive. Era um sujeito realmente muito bem formado em várias áreas do conhecimento. E conhecia muito de literatura francesa e literatura russa. Na carta do Murilo para ele, nós temos pedido de indicação do Murilo em relação a autores da literatura russa, do modernismo russo. E o Argrives, obviamente, não só responde, como indica, leia isso, leia aquilo, leia tal romance, leia tal poeta, tal escritor. Então, podemos dizer que é uma correspondência pequena, porém uma correspondência intelectual, literária, que se não fosse a salvaguarda do Museu Mariano Procópio, para onde que isso teria ido, né? Poderia ter ficado com a família do Argrives, mas a própria família, né, teve a intenção de doar isso para o nosso museu, né, na época que o Argrives morre, lá no finalzinho dos anos 80, se eu não estou enganado, ele morre em 89, se eu não estou enganado, ou 90, tem bastante tempo, tem muito mais de 30 anos que ele morreu. Então, o seu conteúdo, o seu fundo arquivístico vai todo para o Mariano Procópio e está lá à disposição dos pesquisadores. Eu acho que é um dos arquivos mais ricos para se pesquisar história da educação no Brasil. História da educação no Brasil, de forma muito particular, história da educação em Juiz de Fora e em Minas Gerais. Então fica aqui o meu agradecimento ao Mariano Procópio pela abertura, pela generosidade que os funcionários têm, de forma muito particular e carinhosa ao Sérgio e à Priscila, com os quais eu sempre lido muito, né? Pessoalmente e virtualmente, inclusive. Então fica o meu agradecimento a toda a estrutura do Museu Mariano Procópio e um forte convite a quem nos assiste agora a visitar. Visitar não só o museu, o parque do museu, que é um local belíssimo na cidade de Juiz de Fora, mas visitar e conhecer o conteúdo, a parte museológica e, por que não, a parte documental no arquivo do Mariano Procópio. Então, fica aqui o meu agradecimento ao museu e o meu pedido, o meu convite, né, a todos que nos assistem para conhecer de forma mais profunda, né, e íntima o nosso Museu Mariano Procópio. Muito obrigado, né, e espero que vocês tenham gostado da minha experiência.